descendente do fundador do Espiritismo no Brasil, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Sua família, em 100 anos, gerou milhares de médiuns e centros espíritas nos diversos níveis de espiritismo. E fundou inúmeras creches, orfanatos, asilos, hospitais, com o nome Bezerra de Menezes no Brasil, Estados Unidos e em muitos outros países. Mas Jesus Cristo alcançou a sua vida e de sua família. Meu nome é Antônio Bezerra de Menezes. Eu quero contar para você nesse testemunho o que Jesus Cristo fez na minha vida, tem feito, e o que Ele pode fazer na tua vida também. Eu sou tetraneto do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, e fundador do Espiritismo Kardecista no Brasil. Quero te dizer uma coisa, eu fui médium dentro do kardecismo, li mais de 1000 livros sobre o Espiritismo, preletor do Espiritismo, eu fui criado, nascido dentro do Espiritismo. A Bíblia, a palavra de Deus, diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não conhecia a verdade, eu não conhecia o Senhor Jesus. Eu conhecia somente o Evangelho de Kardec, que diz que a primeira revelação, está escrito lá no Evangelho de Kardec, é o judaísmo, primeira revelação, o Velho Testamento. Segunda revelação, o cristianismo, o Novo Testamento. E a terceira revelação, Kardec, que o próprio Kardec se diz como o substituto do Espírito Santo de Deus. Eu não acreditava no Jesus, o Jesus que morreu para expiação dos nossos pecados. Eu acreditava na reencarnação, pois eu era reencarnacionista convicto. Eu não sabia que diz na Bíblia, na palavra de Deus, em Hebreus 9, versículo 27, e aos homens só se dará uma vez a morte, vindo depois disso o juízo. E diz também em Jó, capítulo 7, versículo 9, assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desceu à sepultura jamais tornará a subir. E diz também na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9, no versículo de número 5 e 6, eu vou ler para vocês aqui na palavra de Deus, diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Diz também em Eclesiastes 9, versículo de número 10, tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mas também diz na palavra de Deus, em Eclesiastes 12, versículo 7, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Queridos, a Bíblia Sagrada, ela fala sobre a vida após a morte, mas a vida só há e só permanece e continua com o Senhor Jesus. Eu não conhecia essas coisas e eu vivia realmente dentro da minha espiritualidade, conhecendo as obras do Espiritismo, conhecendo as obras também da nova era, do poder mental, da espiritualidade, porque uma coisa se interliga à outra. Com isso eu fui comprando livros, ganhando livros, formei uma grande biblioteca e com aqueles livros eu fazia ali os meus estudos e eu fazia minhas palestras, eu era palestrante, conferencista na área do Espiritismo. Eu fui desde pequeno já levado a ser um médium e me tornar um médium. E para ser médium, no dia das suas sessões você não come carne vermelha. Eu comecei a comer uma comida natural chamada macrobiótica, uma comida natural, para que eu não precisasse comer carne vermelha. Eu comia só verduras e às vezes uma carne branca. E isso se passou durante 10 anos da minha vida. 10 anos eu não comi carne vermelha, 10 anos eu comia comida natural, 10 anos eu comecei a me preparar cada vez mais dentro da minha espiritualidade. Porque eu pensava o seguinte, se eu for bem trabalhado agora nessa minha vida, talvez eu antecipe as minhas reencarnações, diminua as minhas reencarnações, e eu não preciso reencarnar tanto, talvez nem reencarne mais. É isso que eu tinha aprendido. O que acontecia com aquilo? Eu tinha estudado também sobre a roda de Sansara, as reencarnações, 12 reencarnações em cada signo do zodíaco, as coisas da espiritualidade, e eu praticava o bem, eu ministrava os passos mediúnicos, e também ali psicografava. Eu gostava dessas coisas me atraíam porque era o meu nome da minha família. Mas eu não conhecia a verdade. Eu via minha irmã envolvida com as obras do Espiritismo, meu pai, minha mãe, meus tios, e tudo aquilo me envolvia muito, eu gostava daquilo. E por ser Bezerra de Menezes, aquilo era uma vaidade também, vindo de uma família que tinha realizado uma grande obra espírita nesse país. Aliás, a maior obra espírita desse país. O nome Bezerra de Menezes representa mais de 40 mil entidades espíritas espalhadas pelo Brasil e também fora do Brasil. Universidades, faculdades, centros espíritas, creches, orfanatos, asilos, casas da terceira idade. Tudo isso me envaidecia muito. Mas, meus queridos, eu não conhecia a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, Ele é a verdade,
somente através dele você consegue a vida eterna. Mas eu não estava buscando a vida eterna, eu estava buscando a reencarnação para ser um espírito evoluído, um espírito de luz. E eu aprendi dentro do espiritismo que eu nunca seria e nunca estaria perto de Deus, porque eu era uma pessoa muito imperfeita, eu nunca poderia estar perto de Deus. Com isso, na minha visão doutrinária, eu negava a possibilidade de Jesus estar me levando a morar com Ele na eternidade. Eu negava essa possibilidade, porque o Espiritismo nega essa possibilidade. Mas como eu não conhecia nem a doutrina bíblica, e não sabia das heresias do Espiritismo, porque eu estava totalmente envolvido, e a Bíblia diz que os nossos olhos, quando são encobertos, você não ouve a verdade é falada, você não ouve. Eu não conhecia essas coisas, e a Bíblia também diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, eu era um incrédulo, para que não lhes resplandeça a glória de Deus, a palavra de Deus, que é a glória, a semelhança de Cristo. Eu não conhecia Jesus Cristo verdadeiro. Mas eu me lembro que um dia, eu já, na minha idade, já na minha adolescência, terminei o colegial, fui fazer uma faculdade, montei uma construtora, e lá havia pessoas que eram evangélicas, crentes. E eu comecei a ver que aqueles homens eram diferentes, que eles tinham ali realmente uma maturidade espiritual diferente. Eles liam um livro que eu não gostava, que era a Bíblia. Eu gostava da Bíblia, porque eu não entendia a Bíblia. Eu ia gostar de um livro que eu não entendia. E eu ainda não gostava de pessoas que usavam a Bíblia, tinha um zíper na Bíblia. Eu renegava esse povo que eu não gostava, esse povo que eu achava que era um povo ultrapassado. E eu vi que aqueles homens, eles tinham um coração bom, eles davam um bom testemunho, eles eram pessoas corretas, eles não chegavam atrasados na obra. Ali naquele prédio, eu tinha uma construtora, uma incorporadora, eles eram meus funcionários, e aqueles homens ali naquele local, eles davam um bom testemunho, e dando um bom testemunho, eu comecei a ver que a vida deles era diferente. Eu vi que um daqueles homens, que era um homem que matava pessoas, já tinha um passado tenebroso, um dia ele tinha se convertido também a Jesus, ele estava com a Bíblia na mão, ele não tinha mais um revólver, ele não era mais um matador de aluguel, que veio do Nordeste para São Paulo, mas ele era um homem de Deus naquele momento. Eu não entendia aquelas coisas. Eu via que um daqueles homens, ele tinha uma fé tremenda, e ele dizia que Deus proveria todas as coisas, que Deus me ajudaria, que poderia me ajudar. Eu não acreditava naquilo. Até que um dia, eles se reuniram, 2 deles, que eram cristãos verdadeiros, e começaram a pregar de um Jesus verdadeiro para mim, um Jesus que poderia me tirar daquelas trevas. Eles começaram a falar do amor de Cristo para mim, desse João 8,32, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu não acreditava nessas coisas, e eu era Bezerra de Menezes, sendo Bezerra de Menezes não poderia acreditar nessas coisas. Começaram a falar do amor de Cristo, começaram a falar da verdade que é Cristo, da palavra de Deus que é Cristo, começaram a falar que Deus tinha amado o mundo de tal maneira, que enviou o seu único filho, unigênito, seu filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse e tenha a vida eterna, que Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo. E eu escutava aquelas coisas naquela obra, mas eu não acreditava em nada disso, e meu coração era duro, meu coração de pedra, Bezerra de Menezes, vaidoso, arrogante, prepotente, soberbo, cheio de defeito, mas com aquela razão que o dinheiro estava acima de todas as coisas, a posição social, o nome. Eu não era uma pessoa quebrantada. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vem para os quebrantados de coração, e eu precisava ser quebrantado. Para Deus poder me quebrantar, depois de alguns meses que eu vi a verdade e não quis saber de Jesus, eu perdi a minha empresa, os negócios fracassaram, eu perdi naquela época mais de $1 milhão na época, perdi muito dinheiro, perdi patrimônio, propriedades, dinheiro, perdi os terrenos que eu tinha para construção de prédios, perdi tudo que eu tinha. Eu era empresário, eu vivia no mundo. No mundo você faz qualquer coisa, você quer ganhar dinheiro, você quer prosperar. Eu não conhecia a verdade, eu não conhecia nada do que era honestidade, o que era bom senso, o que era ser uma pessoa correta, o que era ter caráter, eu não conhecia isso. Eu só poderia conhecer o poder do dinheiro, o poder da mente, o poder da paranormalidade. Eu não conhecia nada dessas coisas. Quando eu perdi tudo, eu fiquei quebrantado, comecei a ficar quebrantado. Fui morar numa casa muito simples, desempregado, sem dinheiro, sofri muito, sofri durante 5 anos. 5 anos Deus me quebrando, me moendo, me triturando, para que eu pudesse largar aquela minha visão espírita, visão da razão, da reencarnação, da consulta aos mortos, operações espirituais. A Bíblia diz no livro de Levítico, pelos mortos não ferireis a vossa carne e nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. E eu vi minha irmã ser operada lá no centro espírita, operação espiritual, meu pai, eu vi a minha família ser operada assim, nós realizamos essas operações e as coisas iam acontecendo. Eu já estava quebrantado, quebrado, até que chegou um dia que eu, envolvido com uma campanha política, eu me separo da minha esposa, porque comecei a ficar tão oprimido que o nosso relacionamento caiu por terra. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, para matar e para destruir, e Jesus Cristo veio nos dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz isso. Eu não conhecia isso, mas isso estava acontecendo na minha vida. O diabo tinha vindo para roubar, para matar e para destruir. E eu não queria saber de Jesus, eu tinha desistido de Jesus, falaram do amor de Cristo para mim, mas uma coisa tremenda, Jesus não tinha desistido da minha vida. Eu desisti do Senhor, tinha desistido do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não desistia de mim. Ele queria a minha vida.
Porque Jesus já tinha pago um preço pela minha vida, morreu na cruz do Calvário para me salvar. E eu não sabia nada disso na minha ignorância, mas felizmente a Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da nossa ignorância. Eu era um ignorante, cheio de livros, cheio de letras, cheio de estudo, mas ignorante. Não conhecia a verdade. Mas, meu amado, o meu dia estava chegando. Com aquele problema todo de opressão maligna, eu me separei da minha esposa. Eu estava enfermo, eu fiquei surdo do meu ouvido esquerdo. Eu vi pessoas da minha família se envolverem com o homossexualismo, porque o espiritismo leva as pessoas a ser homossexuais também. Eu vi a minha família sendo destruída, pessoas ficando opressas, pessoas jogando cabeça na parede, querendo se matar, tentando suicídio. Família Bezerra de Menezes. Eu comecei a ver minha família se destruir. E dentro do espiritismo, lá eu comecei a não entender essas coisas. Eu não sabia que as pessoas estavam orando por mim, os cristãos verdadeiros estavam orando por mim, porque lá no centro espírita eu não sabia, lá não tem Jesus. Por que não tem Jesus? Porque lá também não tem uma coisa chamada comunhão e santa ceia. João 6,54, aquele que come a minha carne, que é o pão, e bebe o meu sangue, que é o vinho, eu o ressuscitarei no último dia. Eu não sabia dessas coisas. Lá não tem comunhão, não tem Cristo verdadeiro, não tem essas coisas. Pode até ler a Bíblia, um trecho da Bíblia, mas não há a verdade, que é a manifestação do Senhor Jesus, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Aliás, Kardec, ele nega o Espírito Santo, ele diz que a terceira revelação é ele, Kardec, o Espiritismo. Ele substitui na sua visão o Espírito Santo. Ele é uma revelação muito maior do que o Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus disse que não muito depois daqueles dias receberei o Espírito Santo. O Senhor Jesus não quis dizer que depois de 1900 anos aparecia um homem, o professor Rivail, Allan Kardec, e ele seria a revelação maior, acima do Espírito Santo. O Senhor Jesus não disse isso. Ele disse que o Consolador, o Espírito Santo, viria não muito depois daqueles dias. E foi o que aconteceu com o povo de Deus, com aquele 120 no cenáculo, receberam o poder do Espírito Santo de Deus. Eu não conhecia o Espírito Santo. Esse corpo aqui servia a outros espíritos, a entidades, porque eu era médium, eu psicografava, não conhecia a verdade. O que aconteceu com a minha vida? Eu já, dentro de uma campanha política, separado da minha esposa, arruinado, surdo do meu ouvido esquerdo, a minha esposa enferma, ela se jogava no chão, caía no chão, como epilética, se retorcendo toda, nós enfermos, arruinados, minha filha enferma, uma vida terrível, cheia de problemas. Eu vendo minha família sendo destruída, um primo meu morreu com uma enfermidade gravíssima, sem cura, lá no centro espírita não tinha cura, ele teve uma distrofia muscular progressiva, mal de Duchenne. Meu avô perdeu tudo que tinha, meu avô materno, pai de minha mãe, perdeu todo o patrimônio que ele tinha, porque começou a se aprofundar cada vez mais nas obras do espiritismo. O meu avô paterno também perdeu tudo que tinha no final da sua vida, perde até sua último imóvel, sua casa própria, envolvido com uma maldição chamada espiritismo. Maldição. A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 20, que aquele que participa dessas obras do espiritismo, ele receberá até a terceira e quarta geração, não a bênção, mas a maldição. Deus diz que visita até a terceira e quarta geração com maldição. Mas aqueles que seguem a palavra de Deus são cristãos verdadeiros, que seguem a palavra de Deus, são judeus já messiânicos, que aceitaram o Senhor Yeshua como seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e eles são abençoados até 1000 gerações. Eu não sabia nada dessas coisas. Minha família é de origem judaica, e eu vivendo dentro do espiritismo. Você pode perguntar por que um judeu se envolve com o espiritismo? Porque o judeu se envolve com uma série de coisas. E só não pode o judeu aceitar Jesus como Messias, mas o resto ele pode fazer de tudo e acaba fazendo, aceitando essas coisas. Acabar leva a pessoa a aceitar esse tipo de coisa. Eu não conhecia Cristo, eu estou lá na campanha política, minha esposa enferma, eu enfermo, e de repente eu começo a brigar dentro do meu lar. O diabo, como disse, veio para roubar, matar e destruir. Começamos a brigar, a nos desentendermos, e de repente começamos a ter um grande desentendimento, até que nos separamos. Fomos na separação, a vida arruinada. Minha esposa, quando ficava enferma, tinha que ser levada ao hospital, à emergência. Eu todo destruído, arruinado, magro, 59 quilos, minha vida toda ruim. Eu vivia uma vida muito frustrada, triste, uma vida de fracasso. Nome, posição social, mas estava endividado, fracassado, dentro de uma campanha política, sem ter uma esperança. E a minha esperança, eu não sabia, mas a minha esperança é a tua esperança, que é Jesus Cristo. E naqueles dias, eu me lembro que nos separamos, e quando eu fui visitar a minha esposa e minhas filhas, lá no prédio, eu abri a porta do elevador, e eu vi um casal de amigos meus espíritas, mas naquele dia eles estavam um pouquinho diferentes. Eles estavam com uma Bíblia, essa Bíblia assim, a palavra de Deus, debaixo do braço, e me cumprimentaram com um cumprimento, falando a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu ouvi aquele cumprimento e pensei, esses camaradas viraram essa religião agora aí, essa religião que eu não gosto. No passado eu já tinha mandado queimar a Bíblia, porque a Bíblia não me interessava. Meu irmão chegou com a Bíblia, e eu falei, não vamos ler isso não, porque isso aí não nos interessa. Mandei queimar a Bíblia. Eu era ignorante, como eu já disse. E infelizmente Deus perdoou o tempo da nossa ignorância. Eu não conhecia a verdade, e a verdade era Cristo. Eu não queria saber do Senhor, mas o Senhor queria saber da minha vida. E quando eu vi aquele casal, eles falaram, vá na nossa casa. Eu falei,
tudo bem, mas no meu coração, eu estava falando com a boca, mas o coração não falava aquilo. Eu pensei, nunca vou na casa deles, eu não quero saber de ir na casa deles não. Mas um dia já separado, enfermo, com problemas, eu estou lá num centro espírita, porque eu fazia campanha nos centros espíritas, depois da sessão, antes da sessão, eu estava ali nas preleções, e no final eu falava da campanha política. Quando eu chego naquele centro espírita, eu vi uma médium, já estava ali incorporada, mas eu não vi uma mulher ali como eu via normalmente. Eu vi uma figura terrível, uma figura maligna, uma figura medonha, uma coisa inexplicável, muito feia. E quando eu vi aquela mulher, eu vi aquilo que eu não sabia o que era, mas era a cara de Satanás, do diabo. Lá no centro espírita se fala da Bíblia, lê um trecho da Bíblia. Na Umbanda se fala e lê um pouco da Bíblia. Mas lá não tem Jesus, porque lá não se fala do sangue de Jesus. E nós somos redimidos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então lá não tinha Jesus. E quando eu, já apavorado, vi aquela mulher, que eu nunca tinha tido aquela visão espiritual. Quando eu olhei para a cara daquela mulher, fiquei apavorado. E fiz uma pergunta de um homem apavorado: o que eu faço? E quando eu fiz aquela pergunta, eu ouvi dentro do meu coração, não no ouvido, mas no coração, uma voz que me dizia: meu filho, saia daí, aí não é o teu lugar. Eu saí desesperado dali, com meu irmão, fui andando pela minha cidade e fui parar onde? No prédio onde morava minha esposa, minhas filhas, onde eu era já separado há 6 meses. E no andar de cima moravam aquele casal de ex-espíritas que tinham ido ao Vale do Amanhecer, que eram espíritas há muitos anos, eram meus amigos, mas eles já tinham se convertido a Jesus. E eu cheguei no apartamento deles, falando de campanha política, dos meus projetos. Mas quando eu comecei a falar daquilo, eles sabiam da minha ansiedade, da minha angústia, dos meus problemas, da minha fraqueza, da minha ruína. Eles sabiam que eu estava separado, que eu tinha um lar destruído, que era um homem endividado, que era um homem arrogante, prepotente, vaidoso, que era um homem sem comunhão com Deus. Na verdade, eu não era filho de Deus, eu era uma criatura. Enquanto nós não recebemos Jesus no nosso coração, nós não somos filhos de Deus. Nós só somos filhos de Deus quando realmente o Senhor Jesus, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não conhecia Cristo. E quando eu cheguei naquela sala e começo a falar dos meus projetos, eles olharam para mim e disseram assim: Bezerra, você precisa de Jesus no seu coração. Quando eles falaram: você precisa de Jesus no seu coração, aquilo me quebrantou. Aquilo foi como um balde de água fria numa pessoa que tinha ali toda a razão do mundo. Naquele momento, eu que também participava de artes marciais, que fazia yoga, meditação transcendental e outras coisas mais, eu senti um desejo muito grande no meu coração de me ajoelhar naquela sala. E eu vi acontecer na minha vida o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, que todo joelho sobre a terra, todo joelho se dobrará ao nome poderoso do Senhor Jesus. Eu me ajoelhei ali, com minha cara no chão, e com minha cara no chão, eu comecei, não a ouvir aquele casal a falar comigo, mas eu comecei a ouvir o próprio Senhor falar no meu coração. E o Senhor falava que eu era um pecador, que eu tinha que mudar de vida, que eu tinha que me arrepender dos meus pecados, que Ele tinha me livrado da morte, de vários acidentes, que Ele tinha me livrado de uma tentativa de sequestro. Eu passei 22 dias no hospital, 9 dias em coma. O Senhor começou a falar comigo, que Ele era o libertador da minha vida, que era meu salvador, que tinha me curado aquelas enfermidades e que tinha me salvado todos aqueles problemas, daqueles acidentes que eu tinha sofrido. Quando eu comecei a ver aquilo, o Senhor mostrou para mim que eu era um pecador, que minha vida estava de mal a pior, que somente o Senhor Jesus Cristo poderia dar jeito na minha vida. E eu, ajoelhado ali no chão, comecei a sentir que aquele era um momento da minha vida. Buda não tinha dado jeito na minha vida, Allan Kardec não tinha dado jeito na minha vida, Bezerra de Menezes, meu tetravô, não tinha dado jeito na minha vida, os meus guias não tinham dado jeito na minha vida, os livros que eu li não tinham dado jeito na minha vida. Não era Buda, não era Gandhi, não era Krishna, não era Maomé, não era nada, mas era Jesus Cristo naquele momento. Não era o Jesus da cruz, pendurado na cruz. Sim, Ele morreu na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade, e o pecado só é expiado, a expiação do pecado, a remissão dos pecados através do sangue do Senhor Jesus. Eu não sabia disso, mas naquele momento o sangue de Jesus, que foi derramado há quase 2000 anos, ele se fazia presente e poderosamente começava a me resgatar ali do pecado, da maldição da morte, da heresia, da maldição familiar. Infelizmente, naquele momento, Deus começa a tocar no meu coração, um coração que estava ruim, triste, amargurado, entristecido. Eu começo a nascer de novo ali, e a Bíblia diz, fala na palavra de Deus, no livro do profeta Neemias, no capítulo 13, versículo 2, que o nosso Deus, o nosso Senhor, transformou a maldição em bênção. Estava ali eu, líder da família Bezerra de Menezes, líder espiritual da família. O meu avô passou a liderança espiritual da família para mim, nem foi para os seus filhos. Eu ali, naquele momento, aquebrantado, recebendo de Cristo
a minha salvação. Eu abro o meu coração ali no chão, de joelhos, e recebo Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Salvador. Aquilo trouxe uma alegria, uma paz muito grande no meu coração. Eu aceito Cristo ali no chão. Quando me levanto dali, aquele casal ainda diz para mim: você quer receber uma oração? Nós queremos orar por você. E aí se cumpre na minha vida o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Diz assim na palavra do Senhor, que se com tua boca confessares a Jesus, crendo em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E diz no versículo seguinte: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca nós confessamos a respeito de salvação. E eu confesso Cristo ali mais uma vez como meu Senhor e Salvador de minha vida. Agora escute o que Deus começou a fazer na minha vida naquela semana e depois naqueles dias. Eu era separado da minha esposa. 3 dias depois, daquele dia em diante, eu fiquei aqueles 3 dias orando. 3 dias depois, eu vou a uma reunião de oração. Lá, minha esposa, com o coração muito endurecido, também foi àquela reunião. E naquele momento, ela não entendeu nada, mas de repente, o Espírito Santo começou a dar um toque já no seu coração. Naquela reunião, eu senti o poder mais ainda do Espírito Santo de Deus. Comecei a sentir o poder, o calor, a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. E depois daquele dia, 2 dias depois, eu ia assinar minha separação. Já era separado, mas a minha separação litigiosa, já estava saindo a minha separação, íamos assinar. Mas eu liguei para o advogado e disse: Fernando, amanhã na sexta-feira não haverá mais separação. Por quê? Ele disse: porque Jesus Cristo, Jesus de Nazaré entrou no meu coração e agora ele vai salvar a minha vida. Ele salvou a minha vida e vai entrar no coração da minha esposa e vai reconciliar meu casamento. O meu lar será refeito. Ele não entendeu nada, mas ele, obediente, disse que não ia atendê-la na sexta-feira, às 2 horas da tarde, nem ia me atender. Nós combinamos aquilo. E aí, às 2 horas da tarde, não houve a reunião. E às 18 horas, 2 homens de Deus e um deles com sua esposa foram à minha casa. Se você quer uma bênção para a tua vida, convide uma pessoa que é de Deus, um cristão verdadeiro, para ir na tua casa para orar. Eles foram na nossa casa, eu fui até o nosso apartamento. Quando eles chegaram lá, começaram a orar conosco, tentando a nossa reconciliação. E nada acontecia. Eles foram pela casa e viram no nosso quarto. Eu tinha ali um altar, não é um altar, é um gongar. Com ali eu tinha entidades, ali aquelas estátuas, o preto velho, aqueles índios, caboclo, tudo ali. Eu tinha saído daquele apartamento, eu não morava mais junto com minha esposa, mas toda aquela feitiçaria que fazia parte da minha vida ficou lá. Eu tinha levado só alguma coisa comigo, mas a grande parte daquelas estátuas e objetos de adoração e culto a demônio estava lá no meu quarto. Eles disseram para mim: se você quiser ser mais liberto ainda, coloque tudo no saco, jogue tudo fora, aquilo, quebre tudo aquilo. E eu, obediente à voz da palavra de Deus, da Bíblia, eu vi aqueles homens falar aquilo para mim, e eu fui lá, peguei tudo, coloquei no saco. Eles foram embora, e minha esposa não quis a reconciliação. Isso foi numa sexta-feira, mas eu fui no terreno baldio e quebrei tudo aquilo. Agora presta atenção, o que aconteceu naquele momento, o poder de Deus, como foi grande naquele momento. A minha esposa vai até a janela do apartamento, e ali ela olha pela janela e disse assim: Jesus, desses cristãos que vieram aqui na minha casa hoje, se o Senhor existe mesmo, fala comigo, dá um jeito na minha vida. Naqueles dias, eu já estava separado da mesa, mas havia na sala da minha casa uma Bíblia católica da Enciclopédia Britânica da Barça, estava ali na sala, era uma Bíblia bonita, e tinha algumas pinturas ali de Jesus. Eu não entendia nada, mas quando eu ainda morava com minha esposa, eu virava aquelas fotos, aquelas gravuras pintadas à mão, e eu deixava ali, porque Deus já estava trabalhando no meu coração. Mas quando ela disse isso, veja o que o Espírito Santo Deus fez. Muitas pessoas não entendem o Espírito Santo porque não conhecem o Senhor Jesus, porque o Espírito Santo, ele só se manifesta verdadeiramente para aqueles que entregam o coração a Jesus. E aí a minha filha vai até ali, uma filha pequena que eu tinha, 2 anos de idade, a minha filha pega aquela Bíblia grande, aquela Bíblia católica pesada, enorme, vai até o quarto, coloca em cima da cama a Bíblia, e a mãe olha para a Bíblia, mas ela abre, aquela criança pequenininha, ela abre a Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Marcos, no capítulo número 10, e a minha filhinha, 2 anos e pouco, ela olha para a mãe e fala assim: mamãe, lê a ti. Minha esposa enxuga as lágrimas. Ela tinha pedido para Deus falar com ela, se Jesus existisse mesmo, o Filho de Deus, falasse com ela. E o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, pega aquela criança, minha filhinha, coloca a Bíblia em cima da cama, abre a Bíblia, não tinha nada marcado na Bíblia, e coloca o dedinho e fala: mamãe, lê aqui. E eu vou ler para você agora o que estava escrito ali. E diz assim, na palavra do Senhor, foi o que minha esposa leu naquele momento. E levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E de novo as multidões se reuniram a ele, e ele tornou a ensiná-las conforme era o seu costume. Aproximando-se alguns fariseus, perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, eles vos deixou escrito esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez
macho e fêmea. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando ela ouviu, leu aquelas letras ali na Bíblia, aqueles versículos, ela foi quebrantada. O poder de Deus começou a se manifestar no meu lar, e eu quebrei todas aquelas coisas, tirei aquela maldição da minha vida, da minha casa. A Bíblia diz que essas estátuas, essas maldições, esses livros espíritas, essas coisas todas são terríveis. Eu não sabia disso, eu vivia no meio de tudo isso daí. Mas aí, a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 7, versículo número 26, que não meterás, pois, coisa abominável na tua casa, pois é amaldiçoada, de toda a detestarás, de toda a amaldiçoarás, porque é maldição. E atrás maldição, se você jogar fora, você se liberta. Eu não sabia nada disso, mas eu tinha quebrado tudo aquilo, porque eu ouvi a voz daquele casal, daquele outro homem de Deus que estava na minha casa. E eu voltei, abri a porta do apartamento, era separado, mas tinha a chave, abri a porta do apartamento. Quando eu entrei ali, eu não sabia do poder do Espírito Santo de Deus, mas comecei a enxergar aquilo. Eu entrei ali e olhei para o rosto da minha esposa, separada há 6 meses, e disse assim: bem, eu posso dormir aqui em casa hoje? E ela, eu me lembro, ela enxugava as suas lágrimas, ela disse para mim: pode, volte para casa. E eu voltei para minha casa, Jesus já estava reconstruindo o meu lar. Eu dormi aquele dia em casa, no outro dia saí para buscar minhas coisas, buscar toda a minha bagagem, saí com minhas filhas. Minha esposa ainda estava muito oprimida, ela saiu e aquela voz maligna que nós ouvimos no centro dos espíritos, ela disse, aquela voz maligna disse: pule embaixo desse ônibus. Quando ela foi saltar embaixo do ônibus, o ônibus vinha na avenida em alta velocidade. Quando ela foi saltar embaixo daquele ônibus, a mão poderosa de Jesus guardou a sua vida. Ela foi para o apartamento, aquela voz maligna dizia para ela: agora você misture os produtos de limpeza aí, tome, você vai morrer e vai acabar o seu problema. Mas o Senhor Jesus guardou a vida dela. A voz maligna dizia para ela: pegue agora e salte do apartamento. Ela não conseguia, o apartamento, nós tínhamos as crianças, tinha grade, todo apartamento. Ela não conseguia saltar porque havia grades. E a voz maligna disse para ela: corte o teu pulso então. Quando ela pegou uma faca e foi cortar o seu pulso, eu me lembro que eu estava passeando com minhas filhas, e eu vi a voz do Espírito Santo e disse: volte agora para tua casa. Eu voltei para casa. Quando eu abri a porta do apartamento, ela ouviu o barulho, guardou a faca, colocou na gaveta. Esse foi o meu sábado. A Bíblia diz que a tristeza, o choro daquele que é cristão verdadeiro pode até durar uma noite, um dia, mas a nossa alegria, ela vem ao amanhecer. Passou-se aquele dia, no final do dia fomos a uma reunião, a uma igreja evangélica novamente. Quando chegamos ali, ela, naquele culto, muito oprimida, ela ouviu a palavra de Deus, ela veio à frente, levantou sua mão, veio à frente e entregou o seu coração a Jesus. Ela acordou daquele mal, daquela treva que ela estava vivendo, que eu também estava vivendo, e Jesus entrou no seu coração. A minha segunda-feira, da minha família, foi diferente. Nós começamos a ter uma vida nova em Cristo Jesus, mas ela tinha muita mágoa de mim, porque eu tinha feito a sua vida muito mal, ela tinha sofrido muito. Então um dia, numa reunião daquelas, numa reunião de oração, ela pediu: Senhor Jesus, eu quero voltar a viver com meu marido em paz, mas eu também quero perdoá-lo, eu nunca mais quero sentir o ódio que eu senti dele. Eu estou novamente no lar, ele está no meu lar, estamos juntos, mas eu quero ter um coração agora perdoador. E ela chorou, fez essa oração, e quando ela fez essa oração, ela olhou para mim, e quando ela me olhou, eu não sabia daquilo, mas ela estava me perdoando. E aquilo foi muito bom para o nosso casamento. Deus começou a mudar a nossa vida, começou a restaurar nosso lar. Eu estava endividado na campanha política, consegui pagar todas as minhas contas da campanha política. Eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. 19 dias depois que aceitei Cristo, eu fui ao batismo nas águas, eu fui batizado nas águas, eu e minha esposa. Recebi o poder do Espírito Santo de Deus, ela também recebeu o poder maravilhoso do Espírito Santo de Deus. Deus começou a nos chamar para a sua obra, começamos a trabalhar, ajudar na igreja, a limpar a igreja, ajudar na obra da igreja. Alguns meses depois eu fui ao seminário, fui estudar no seminário. Ali eu me tornei um diácono na igreja, na casa de Deus. Depois o Senhor me chamou, depois de um tempo como diácono, para ser um missionário na sua seara. Mais um tempo depois, alguns anos depois, como evangelista e depois como pastor. O Senhor me acordou um dia de madrugada e disse: vou te fazer um pastor das minhas ovelhas. As ovelhas não são nossas, são de Jesus. E naquele momento, eu já pastor, começo a pregar a palavra de Deus como evangelista e a viajar, pregando a palavra de Deus. O meu lar começou a ser refeito. A minha esposa, quando éramos espíritos, ela tinha uma enfermidade, ela caiu no chão como epilética, se retorcendo todinha, era levada ao hospital e lá os médicos falavam que não havia jeito, não havia cura para aquela enfermidade. Mas depois de convertidos a Jesus Cristo, um dia num culto, ela recebeu uma oração, uma imposição de mãos, e ela sentiu um choque, um calor, aquilo é manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, e ela foi totalmente curada, nunca mais teve aquela enfermidade. Eu, meus queridos, era surdo desse ouvido esquerdo, uma surdez irreversível pela medicina, 50% da minha audição tinha se perdido.
E um dia, um pregador pregava a palavra de Deus e disse que Jesus estaria curando as pessoas ali. E naquele momento, eu pedi, Senhor Jesus, eu quero ser curado dessa minha surdez. E eu fui curado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu era uma pessoa magra, pesava 59 quilos de peso. Pedi, Senhor Jesus, me dá um pouco mais. Eu quero pesar um pouco mais, eu quero engordar um pouco. E pedi 10 quilos para Jesus. E o Senhor Jesus me deu 21 quilos a mais. Hoje eu tenho 81 quilos de peso. O Senhor devolveu a alegria no meu lar, a paz, a segurança, a tranquilidade. Sabemos que passamos lutas, passamos perseguições. Muitas perseguições vêm, inclusive, no meio do joio das pessoas que se dizem cristãos, mas não são cristãos verdadeiros. E também, muitas vezes, ainda não são convertidos. Porque a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 3, que aquele que quer ver o reino dos céus, o reino de Deus, tem que ser nascido da água e do Espírito. No meio também da igreja há o joio e o trigo. Há pessoas que nos perseguem. Mas a Bíblia nos fala no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, bem-aventurados sereis quando forem perseguidos e injuriados, forem pelo amor do meu nome. Então o Senhor nos chamou para a sua obra, para que possamos trabalhar como obreiros na sua seara. E começou a renovar e restaurar minha família. Minha esposa foi curada, a minha filha também era oprimida, era opressa, foi curada pelo poder maravilhoso do Senhor Jesus. E eu comecei a ver a restauração da família Bezerra de Menezes. Eu comecei a ver que no começo, meus familiares, meus parentes, meu pai e a mãe me expulsaram de casa, não queriam que eu ficasse lá, porque poderia ser tudo, menos um cristão, um crente em Jesus Cristo. Mas eu continuei orando por eles, orando pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus tios, pela minha família toda. E comecei a ver o poder do Espírito Santo se manifestar na vida deles. Começaram a se converter. Primeiramente meu irmão, minha mãe, minha irmã, meu pai se renderam a Cristo. A minha irmã não acreditava em nada dessas coisas, mas um dia ela teve um sonho, e nesse sonho ela se sentia no inferno, e lá o nosso tio disse que ela deveria seguir a essa vida nova que estava vivendo com Jesus. Ela não sabia nada daquilo, mas ela não conseguia dormir. Ela foi quase 90 dias sem dormir, e aqueles quase 90 dias ela não dormia, e depois de 90 dias ela pediu, Senhor Jesus, eu quero conhecer a libertação. E ela pediu uma oração para mim. Eu já era um cristão, eu orei por ela, e ela realmente recebeu Jesus no seu coração. Queridos, eu comecei a ver o poder de Deus sobre a minha família. Eu comecei a ver Jesus salvar a minha família. E hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, 134 pessoas da minha família. E você pode perguntar, como é que você sabe que são 134 pessoas? Por quê? Porque realmente, eu coloquei o nome delas na minha agenda. Coloquei o nome de todas delas a lápis. E cada vez que uma delas se entregava a Jesus, eu escrevi o nome delas a tinta por cima. E fui orando, jejuando. Eu e minha esposa orávamos por elas. E elas foram libertas, aceitaram Jesus em seu coração, começaram a encontrar-se com Jesus. E tudo aquilo que nós tínhamos perdido, o meu avô paterno, que perdeu tudo que tinha, o meu avô materno também perdeu tudo que ele tinha, as empresas que tinha, os negócios que tinha, perderam tudo que tinha. Eu comecei a ver Deus abençoar a minha família, espiritualmente e materialmente. Minha avó, com 80 anos de idade, conseguia ter um terreno com mais imóveis e coisas que ela, pelas suas forças, não poderia ter, e foi Jesus que começou a dar essa alegria também ao seu coração. Eu comecei a ver o poder de Deus ser manifesto na minha família. Comecei a ver o poder de Deus salvando a minha família. E comecei a ver que Deus pode fazer grandes coisas na minha família, e Ele pode fazer na tua família também e na tua vida. Hoje, da minha família, 8 são ministros do Evangelho, desses 130, 8 são ministros do Evangelho, evangelistas, presbíteros, pastores, frutos desse ministério que começou há 9 anos atrás, quando nós conhecemos Jesus Cristo e deixamos o Espiritismo para servir a Jesus. Uma família fundadora do Espiritismo no Brasil, com mais de 40 mil centros espíritas e entidades espíritas com o nome Bezerra de Menezes, no Brasil e fora do Brasil. Uma família com nome mais conhecido até do que Allan Kardec. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que Jesus libertou essa família, transformou a maldição em bênção. Uma família de origem judaica que se envolveu com as obras do Espiritismo. Hoje, lavados e salvos pelo sangue do Cordeiro. Hoje, graças a Deus, podemos pregar a palavra de Deus, falar nas rádios, televisões, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de todos aqueles que o buscam. E Deus pode mudar também a sua vida, pode te dar saúde, prosperidade, paz, alegria, conforto espiritual, conforto material. Só depende de você, se você pode entregar a sua vida a Jesus. Porque eu tenho visto o poder de Deus nas ministrações, nas orações, o Senhor Jesus salvar pessoas, o Senhor libertar também pessoas. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não é somente Salvador, mas Ele é Salvador e Ele também é libertador. Ele liberta a vida das pessoas. Meu amado e minha amada, você que está me assistindo agora, saiba de uma coisa: eu nunca vi paralíticos andar nos centros espíritas. As pessoas falam Dr. Fritz, Dr. Hans, Dr. isso e aquilo, e são fantasias, são engano que o inimigo coloca nesses locais para enganar as pessoas. Se você quiser pensar um pouquinho, você vai ver que nesses locais nunca incorpora no médium uma entidade de um advogado para dar um parecer jurídico sobre um problema que a pessoa tem na área jurídica. Nunca ali incorpora
Uma pessoa que foi um morto ali, que está ali para falar sobre engenharia, sobre arquitetura, nunca aparece uma pessoa dessa. Por quê? Porque o diabo vem para roubar, para enganar nessas áreas. Ele vem enganar, então ele só fala de saúde, que é um médico, que é isso, que é aquilo. Você pode ver isso. E se você perguntar para minha família, eles vão falar o que eu vou te falar agora, que nunca nenhum de nós conversou ou falou com o Dr. Bezerra de Menezes. E muitos falam, e nós ficávamos envaidecidos com isso, que o Dr. Bezerra de Menezes, ele curava, ele operava as pessoas lá no centro espírita. Mas na verdade nunca foi ele, porque ele nunca foi ali, nunca desceu, como se diz lá no espiritismo, porque ali o que aparece ali é uma entidade demoníaca chamada Preto Velho, que vai ali e engana as pessoas. Então hoje está sendo desmascarado essas obras do espiritismo, como foi agora esse homem que dizia se receber o Dr. Fritz. O Dr. Fritz já tem incorporado em Zé Rigó, depois no Queiroz, lá no Nordeste, os dois morreram tragicamente, e esse homem disse também que iria morrer tragicamente, esse engenheiro. Mas nós oramos tanto pela vida dele, que ele foi desmascarado, acabou todo o trabalho que ele fazia, porque Jesus Cristo ama a vida dele e também quer libertá-lo. Como quer libertar a tua vida? Se você é espírito, você pode ser do kardecismo, da umbanda, do candomblé, da quimbanda, você pode ser um feiticeiro, um bruxo. Eu conheci um feiticeiro, um bruxo, que matou 40 pessoas, 8 pessoas dessas, ele comeu o coração, e 5 eram crianças. Mas ele foi salvo, ele entregou seu coração a Jesus. Ele não era um espírita somente kardecista, não. Ele era um bruxo, feiticeiro, que comia vísceras de mortos. Mas eu conheci esse homem eu ministrei sobre a vida dele, nós oramos por ele. Hoje ele é casado com uma missionária de uma igreja. Ele tem uma nova vida em Cristo Jesus. Ele era homossexual, ele vivia na prostituição, ele era de cabaré, ele era feiticeiro, ele matava as pessoas. Hoje ele prega, ele fala a palavra de Deus, e hoje ele é salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus que salvou a vida dele, salvou a minha vida, salvou a vida de muitas pessoas e tem salvado a vida de todo aquele que crê no seu nome. Qual é esse Jesus? É esse Jesus aqui da Bíblia, da palavra de Deus. É um Jesus que pode transformar a tua vida. E esse Jesus, ele muda realmente a tua vida. E eu quero encerrar agora com o meu testemunho dizendo para você que hoje eu viajo pelo mundo, viajo fora do Brasil, dentro do Brasil, pregando a palavra de Deus, na rádio, na televisão, através de revistas, jornais, pregando em grandes igrejas. O Senhor abriu as portas, já ministramos nas maiores igrejas do Brasil e fora do Brasil. E o nosso testemunho, nossas fitas e mensagens, hoje estão por todos os 5 continentes do planeta Terra. Aonde há um necessitado, nós levamos a palavra de Deus, vendo os milagres de Cristo, os paralíticos andando, os cegos enxergando, as pessoas curadas. Alguns cultos vemos a ministração da palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, mudos falando, a pessoas que eram mudas, que eram oprimidas pelo diabo, prisioneiros de Satanás, são libertas, vêm à frente e abrem a sua boca e confessam que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu gostaria que você agora pudesse repetir essa oração que eu vou fazer pela tua vida. Se você repetir essa oração e verdadeiramente entregar seu coração a Cristo, Jesus Cristo vai mudar a sua vida como mudou a minha vida. Eu quero agora que, se você puder, feche os teus olhos. E você agora repita essa oração. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, eu confesso agora que eu sou um pecador e eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor Jesus, neste momento, eu renuncio a toda a obra das trevas e renuncio também a toda a obra que não pertence a Ti. Renuncio ao espiritismo, renuncio à nova era, à feitiçaria e toda a obra do inimigo. Eu as quebro agora e as renuncio em nome de Jesus. Pois, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário para salvar a minha vida e de toda a humanidade. Por isso eu te peço, escreve meu nome no teu livro da vida, aí no céu, pois eu vou morar contigo por toda a eternidade. Senhor Jesus, envia o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Entra no meu coração e faz morada. Limpa de todo mal. E Espírito Santo, me instrui de todo pecado, toda justiça e todo juízo. Senhor Jesus, muito obrigado pela minha salvação. Amém.